Ora viva, saudáveis, feliz e abençoada terça-feira. Meus caros, é de conhecimento de todos que o comércio informal tem sido aquele comércio que cada dia que passa ganha espaço. Se calhar é aquele comércio que alavanca a economia dos países, aqueles países que são considerados pobres, não é? Principalmente nos países africanos, não é? Moçambique não poderia ser exceção. O comércio informal está lá. Para quem conhece a cidade capital, sabe muito bem que a Avenida Guerra Popular, até lá, onde termina, onde temos o cruzamento Guerra Popular e a 25 de setembro, quer dizer, a zona baixa da cidade de Maputo, está lá o comércio informal a atuar. Depois vamos, por exemplo, na cidade de Climane, encontramos o famoso mercado de Brandão. Aquela zona toda, o comércio informal está a funcionar lá. As principais ruas das cidades capitais, o comércio informal está lá. Quem está na beira sabe muito bem. Para quem está a vir de um shopping, a entrar na cidade da beira, o comércio informal está mesmo na estrada. Para quem está em Nampula, sabe muito bem que nas grandes avenidas, o comércio informal está lá. E grande maioria daqueles jovens que estão, por exemplo, aí na cidade capital, são jovens, muitas das vezes, sem instrução escolar, não é? Se o governo diz que não tem espaço suficiente para empregar estes jovens, então deixa as pessoas venderem. Por que eu trago esta conversa hoje? Há dias tivemos este barulho aí na cidade capital, em que o município quer tirar aqueles jovens que estão a vender na Guerra Popular, etc., porque estão a manchar a imagem da cidade. Mas antes disso, certifiquem-se de que vocês têm vagas suficientes para empregar aqueles jovens que estão ali. Ao contrário, vocês vão criar mendicidade. Ao contrário, vocês vão criar bandidos. Ao contrário, vocês vão criar instabilidade. E com isso nós iremos concluir que a instabilidade de um país, a instabilidade de uma província, a instabilidade de uma cidade beneficia alguém. Porque a partir do momento que vocês decidirem tirar aqueles jovens que vendem na Guerra Popular, aqueles jovens que vendem na cidade de Maputo, na baixa da cidade de Maputo, podem ter a certeza que vocês vão criar uma estabilidade. Não sabemos como é que eles irão agir. E o outro ponto, grande maioria das pessoas que vendem ali, vêm de outras províncias. Aqueles que colocaram na cabeça a ideia de que a vida acontece na cidade capital. Estão ali a ganhar o pão. Final do mês vai ter que mandar algumas notas para a mamãe, para o papá, que pensa que o filho que foi para a capital está a fazer dinheiro. E vocês vêm com esta medida de que vamos tirar aqueles vendedores informais. Será que Moçambique está preparado para isso? Há que analisar mais vezes, antes de tomar certa medida, os prós e contras que isto tudo irá trazer para toda uma nação, para a juventude. Eu acho que aquela presunção de feira de emprego que aconteceu deveria servir-vos como exemplo para vocês verem como é que está o país que vocês estão a governar, que não goza de boa saúde. Portanto, não é novidade para ninguém em saber que o comércio informal se calhar é a base do desenvolvimento de toda uma sociedade. No dia que o informal parar, o formal não vai conseguir caminhar e sustentar-vos nessas vossas luxúrias não luxuosas. Qualquer medida que o governo do dia for a tomar em relação ao informal, há que analisar os prós e contras, sob pena de serem vocês responsáveis a colocarem futuros mendigos, a colocarem futuros gatunos, a colocarem futuros qualquer coisa para esta sociedade. Há que analisar, colocar em prática as decisões de forma saudável. Ora viva, saudáveis! Esta conversa de hoje deve ser para aquelas pessoas que têm a capacidade de análise. Atenção, jovens, devemos ter a capacidade de análise. E a minha conversa saudável de hoje começa com uma pergunta. Por que nós decidimos levantar? Por que nós decidimos dizer não? Estamos a dizer não o quê? Estamos a dizer chega o quê? Estamos a dizer basta o quê? Por que esse grito
que se levantou em pleno ano 2024, 2025. Por quê? Não dissemos que estamos cansados pelas injustiças praticadas pelo governo do dia ou pelo sistema? Quem é que faz o sistema? É o partido no poder, é o governo do dia, não é isso? Dissemos que estamos cansados pelas injustiças cometidas pelo sistema, pela desigualdade social, pela má atuação das instituições públicas, não só. E é por essa razão que nós levantamos. Por causa de saúde precária, educação precária. E é por essa razão que nós levantamos. O desemprego. E é por essa razão que nós levantamos. Então, se nós levantamos por conta da injustiça, como é que nós conseguimos ver uma autoridade policial a cometer injustiça e nós aplaudirmos? Como é possível? Quando você como ser humano consegue ver o outro ser humano, não é, a receber injustiça e tu não fazes nada, ficas calado, ei, caríssimo, é sinal de que estás doente. Por que é que eu trago esta conversa hoje? Por conta deste vídeo que está a circular aí nas redes sociais, em que está lá envolvido o ativista político Alfazema. A questão aqui não é Alfazema. Não vamos conversar aqui sobre Alfazema. Vamos conversar aqui por conta da má atuação do comportamento de um servidor público, da polícia. Um polícia não pode levantar a mão para um automobilista, não importa em que circunstâncias. Agora, se estivermos a falar daquela situação em que o automobilista se calhar agrediu o polícia, atirou uma arma branca, não é? Mas mesmo assim, o polícia não pode agredir o automobilista. E naquele vídeo, eu vi outro ponto em que o polícia vai se introduzir na viatura e de forma forçada. Independentemente da infração, o polícia tem meios para atuar. Mais uma vez, caríssimos, se nós estamos a levantar porque não concordamos com as injustiças, não podemos permitir um polícia atuar mal e aplaudirmos. Naquele lugar, se não fosse o senhor Alfazema, serias tu. Naquele lugar, naquele vídeo que está a circular, se não fosse o senhor Alfazema, serias tu. Como é que tu querias que o povo cá fora recebesse aquelas imagens? Mais uma vez, volto a frisar. Não estou aqui a defender o senhor Alfazema. Não estou aqui a falar do senhor Alfazema. Eu estou a falar da atuação da Polícia Trânsito como um servidor público. Opa, eu não sei como é que seria naquela situação se fosse a Marisa. O polícia levantar uma mão. O polícia proferir aquelas palavras todas, trânsito. O polícia a introduzir-se na minha viatura, que é um bem privado, a introduzir-se lá à força. Se eu cometi uma infração como automobilista, o polícia, se queria levar uma esquadra, o polícia deve estar na sua viatura, eu na minha viatura, até a esquadra. Portanto, mais uma vez, jovens que se levantaram por causa da injustiça cometida pelo sistema. Não devemos aplaudir injustiça de um servidor público. Não devemos aplaudir a má atuação da Polícia Trânsito. No lugar do Alfazema, podia ser tu. No lugar do Alfazema, podia ser um membro, por exemplo, do nosso partido. O partido daqueles que não têm voz. No lugar do Alfazema, podia ser o seu filho. No lugar do Alfazema, podia ser a sua mãe. E como é que tu gostarias que as pessoas recebessem? A questão aqui é má atuação da Polícia Trânsito. Não podemos aplaudir a má atuação da Polícia Trânsito. Pensem, raciocinem, ouçam esta mensagem que eu trago e analisem de forma saudável. Para viva saudáveis, vi essa notícia em que um polícia trânsito diz que está preocupado por conta dos automobilistas que subornam a polícia com notas falsas. Poxa, isso nem deveria ser notícia. Isso não deveria ser notícia. Um polícia de trânsito vir em público reconhecer que o povo, que o automobilista, está a subornar a polícia com notas falsas. A primeira pergunta, como é que o senhor polícia sabe? Já lhe subornaram? Chegaste a casa, viste que as notas eram falsas? Quer dizer, de forma direta, aqui não há nenhum equívoco. É de forma direta. O polícia trânsito está a confirmar que é subornado.
E quando chega a casa, fica com raiva porque descobre que a nota é falsa. Assim está a queixar-se. Está a queixar-se. No sentido de que, caríssimo automobilista, quando fores a subornar-me, por favor, certifica-se de que a nota é verdadeira. Sua Excelência, Senhor Presidente da República, bom, no meu entender, eu queria dizer empossado pelo Conselho Constitucional, mas não posso, aí só disseram, Marisa, tens que parar de dizer isso. Tudo bem, vou parar. Eu lembro muito bem no dia da sua tomada de posse, bateu com os pés no chão, que não irá permitir a corrupção. Um polícia trânsito está a vir em asta, assumir que lhe é corrompido com uma nota falsa. Ele assumiu que ele tem sido corrompido. Normalmente não fala. Quando as notas são verdadeiras, ele não fala. Mas agora que descobriu que as notas são falsas, veio ao público e disse: o que é que tem a dizer, senhor presidente? O que é que tem a dizer? Quer dizer, a corrupção agora, o suborno agora virou costume. Virou costume. Uma prática, aquela prática acompanhada de convicção de obrigatoriedade. É o costume. Tenham autoridades saudáveis.